Alô vocês, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou falar de uma decisão que eu tomei de ir para a Austrália. Tá? Eu estava olhando alguns vistos, essa decisão ela foi bem repentina. Hoje a gente está em novembro e foi realmente de última hora e a que tudo indica eu já vou viajar em março, dia 1º de março de 2025, já vou estar na Austrália. E eu pretendo ficar lá 8 meses. E por que eu resolvi criar esse vídeo? Muitas pessoas têm dúvidas, têm sonho, desejo de ir para outros países, fazer um intercâmbio. E o meu, como não era um planejamento, como foi uma coisa muito repentina, eu acho que eu vou conseguir ajudar vocês de uma maneira muito boa. E por que eu resolvi gravar esse vídeo antes de ir? Porque eu acho importante eu falar quais são as minhas expectativas, o que eu estou planejando, o que eu pretendo fazer. E quando eu estiver lá, né, eu vou gravar vídeos de como está sendo a experiência. E esse vídeo aqui vai servir de parâmetro, porque muitas pessoas começam a gravar, mas já estão lá, estão mostrando o que está acontecendo, mas não mostraram como foi esse processo e essas tomadas de decisões. E eu fiz aqui algumas anotações. Primeiro, os tipos de visto. Eu tenho 31 anos. O visto que eu posso é o de study, né? Então é quem vai lá para estudar. E esse visto, ele tem um custo de 1.622 dólares australianos. O dólar hoje está numa cotação de média R$ 4. Então, o que dá R$ 6.500. A passagem para a Austrália, como a gente sabe também, ela não é muito acessível, né? Se você ficar observando as alterações de valores das passagens, fica em torno de 5 e 7 mil reais só de ida. E eu nem pretendo comprar de volta por agora. Eu nem sei se tem como comprar uma passagem tão antecipada, já que eu vou ficar 8 meses. Mas eu prefiro comprar lá, até porque pretendo fazer algum dinheiro lá. Não tem por que eu deixar um valor, né, desse parado por tanto tempo. Mas tem outros tipos de vistos. Tem o que é o Working Holiday. Então é trabalho ou férias. Qual a vantagem deste visto? Ele custa 485 dólares australianos. Isso dá, em média, 1.940 reais. Mas a maior vantagem dele de todas é que você não precisa se filiar a alguma escola, né? Aí a escola é o valor mais alto de tudo. Por quê? Você não que seja caro, né, em relação a algumas escolas aqui, se eu fazer a matemática, o que você gasta aí para estudar em alguma escola aqui, vamos supor, R$ 500 por mês. Só que você estuda 1 hora e 40 por semana. Lá são 4 horas de estudo por dia. Então, se você for calcular o valor da hora-aula, até que compensa. Porém, você vai ter que pagar em 6 meses, 8 meses, o valor integral. Então, aqui um curso que você fica, em média, 5 anos para concluir, lá você faz ele em 8 meses, por conta da carga horária. Só que você também tem que pagar em 8 meses. Aqui fica diluído em 5 anos. Só que com certeza lá é muito melhor para quem quer aprender o inglês. E a diferença desse visto Working Holiday é que você vai ter que fazer uma prova para você demonstrar os seus conhecimentos em inglês. Não acredito que essa prova seja assim nível expert, para quem domina 100%. Só quem tem um inglês básico também não consegue concluir essa prova e alcançar os pontos permitidos. Eu, como eu tenho 31 anos, o único que serve para mim é o de study. Eu nem me dei ao luxo de entrar muito a fundo, mas é muito válido para quem tem menos de 30 anos. Porque é um valor muito reduzido. E se você já tem alguma afinidade, algum conhecimento assim, avançado ou médio do inglês, você vai gastar um valor muito reduzido. Você vai gastar 4 vezes menos. E também tem um outro tipo de visto que você consegue para trabalhar lá. Então, você vai ter alguns sites que você vai ter acesso a tipos de profissões ou empregos
que eles estão procurando lá. E se você conseguir esse contrato com as empresas de lá, antes de ir, você consegue um visto para trabalho, que é muito bom. Além de ser muito mais em conta, você já vai chegar lá sabendo quanto você vai receber. E o salário mínimo na Austrália, salvo engano, é em média US$ 22 a hora. Eu, como eu tenho lá, não sei o que vou trabalhar ainda. Vou pôr a mão na massa. Eu não tenho essas frescuras, até porque os meus olhos só estão olhando lá, US$ 22 a hora. Aqui, para quem não sabe, quem ganha um salário mínimo, você deve receber, você recebe R$ 40 por dia de trabalho, por dia. Lá é US$ 22 a hora. Então, é uma conversão que não chama muita atenção. E como eu não sei com o que eu vou trabalhar lá, eu resolvi tirar a PID, ou PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir. Eu pensei que era uma carteira de habilitação igual a do Brasil, mas é um papel meio esquisito. E é mais ou menos assim que aqui vai falando as interpretações de que categoria eu sou e do que ela significa. E aqui tem só alguns dados que eu não posso mostrar. Mas não tem nada escrito em inglês de uma forma mais acessível. Ela vale para vários estados, vários países, que eu quero dizer. Só o que acontece? Ela me custou R$ 260. Eu preferi tirar ela por precaução. O Brasil ele tem essa parceria com vários países do mundo em que você pode utilizar a sua carteira de habilitação por até 3 meses. Como eu vou ficar mais meses, eu preferi já me precaver, até porque eu vou estar lá e vai ser mais difícil resolver. Provavelmente eu consigo tirar essa permissão internacional lá também, só que eu também não tenho nível de inglês avançado, então eu vou passar alguns perrengues, não vou saber quais órgãos são os corretos, não vou saber as maneiras de onde ir, como ir. Então, por mais que tenha custado R$ 260, eu preferi já ir aliviado. Mas, Diogo, como é seu inglês? E o meu inglês é Duolingo 387 dias de ofensiva. Para quem não conhece, Duolingo é um aplicativo muito bom. Eu indico para quem tem interesse de ir para fora e não tem acesso ao inglês, não estudou inglês e quer estudar. Ele é um aplicativo muito barato. Ele também tem a parte gratuita, mas aí você tem as vidas lá por dia que você pode perder. Apesar de que eu nunca utilizei todas as vidas, porque tem muitas metodologias que você vai recuperando essas vidas. Mas ele é um aplicativo muito intuitivo, ele vai te ensinando as palavras aos poucos, e ele é como se fosse. Ele é um aplicativo meio gamificado, é como se fosse um joguinho. E o bom dele é que você não precisa estudar o dia inteiro. Coloca aí 15 minutos por dia, você vai aprender palavras novas. Isso, com certeza, vai te ajudar muito lá na frente. Então, baixa ele aí, porque o Duolingo, para mim, é o melhor aplicativo que tem para aprender o inglês. Para você que não quer, fazer alguma escola hoje em dia, o Wizard, cultura inglesa. E ele também tem o plano Pro. No plano Pro, ele tem a opção até de inteligência artificial. E aí fica a seu critério, né? Eu sei que o plano Pro Família é R$ 600 anual. Então você paga R$ 600, uma parcela única, e você tem acesso ao ano inteiro para 5 pessoas. Bem acessível, se for parar para pensar que numa escola de inglês é R$ 500 um único mês para uma única pessoa. E como o policial, se te parar lá, ele vai saber, né, quanto tempo você está lá ou não. O seu documento fora do seu país é o visto. Então, lá no seu visto vai ter a data que você entrou e a data que você tem que sair. Então, se você for parado e ele levar em consideração a habilitação, pode ser que você tome uma multa e ele recolha a sua habilitação que você levou. Se não for a internacional. Essa aqui você tem, o prazo dela é muito bom. A validade dela é até 2027. Então, assim, 3 anos. Uma coisa a menos para se preocupar, até porque pode ser que eu vá trabalhar de Uber ou algum setor de entrega, né, iFood,
não sei como funciona lá, vou pesquisar. Já vi pessoas rodando lá pelos aplicativos, e aí eu não sei se tem algum critério, né? Por exemplo, talvez entregas de iFood você é permitido, mas em alguns casos, se você for levar passageiros, aí não é permitido. Você tem que ter, você tem que tirar uma carteira naquele ambiente. Voltando, eu até tirei a camisa do Brasil do guarda-roupa, porque eu vou levar para lá, claro, né? Tem outro país, a gente tem que levar a nossa identidade. Então, a habilitação internacional, para mim, ela foi válida para eu não ter problemas lá. Em relação ao visto, tá? Você tendo ou não o visto hoje, eu te indico, tire o visto. O visto é igual a carteira de habilitação. Tenha, sempre vale a pena ter. Não espere algum momento oportuno para você ter, porque pode surgir alguma oportunidade e se você não tiver um visto hoje, você vai perder essa oportunidade. Além de que, eu penso muito que o visto ele é uma decisão e não uma condição. E assim como ir para a Austrália. Se você, ou qualquer outro país, se você decidiu, né, corra atrás disso, faça, e no meio do caminho, eu acho que, eu acredito nisso, você vai encontrar recursos para fazer o que você deseja. Né? Mas essa é a decisão. É assim como tudo que a gente já vê na vida aí, uma pessoa decidiu casar, arrumou dinheiro, um deu casamento, um deu o vestido de noiva, o outro contribuiu com o salão de festa. Decidiu, se você decidiu estar firme nisso, as coisas elas vão chegar até você. E, em primeiro lugar, consultar a Deus, né? Se é isso mesmo, se isso vai ser o melhor para você. E agora, por que eu decidi ir para a Austrália? Eu cheguei no momento da minha vida que, apesar de eu não ter alcançado a condição financeira que eu gostaria de ter, né, ainda estou nessa caminhada, nessa jornada, eu, eu atingi uma certa liberdade financeira. E tem uma frase que é do Jim Carrey que ele fala: eu gostaria que todas as pessoas tivessem dinheiro, dinheiro, sucesso e fama, porque elas veriam que isso não é tudo. E eu já cheguei nessa conclusão. O dinheiro, para mim, ele é muito mais um meio do que um fim. Muitas pessoas, até porque a gente vive no Brasil, o dinheiro que ele tem um peso emocional, um significado tão forte, porque que é muito discrepante quem tem e quem não tem. Não estou falando no geral, né? Porque tem aqui no Brasil um salário mínimo, você não tem acesso ao mínimo. Já na Austrália, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, uma pessoa de qualquer profissão consegue ter acesso a um carro digno. Você consegue ter o melhor iPhone do ano. Você não fica ultrapassado, você não precisa só de sobreviver, entende? Tanto que lá, culturalmente falando, parece que eles valorizam várias profissões e não somente algumas profissões que aqui são muito valorizadas por conta de status e dinheiro. Então vamos colocar juiz, médico. Lá não. Lá, por exemplo, se você for um eletricista, aí não é nem de curso superior, você tiver um curso técnico, você às vezes vai ganhar mais do que quem tem um curso superior. Então lá qualquer profissão ela é valorizada. Se você é um jardineiro, se você é um barman, qualquer profissão você vai ter acesso à dignidade, o que é diferente aqui no Brasil. E eu vendo isso, eu aqui no Brasil, e aquela coisa, poxa, eu acho que eu preciso de algo, eu acho que eu preciso conhecer alguma coisa diferente. Tá faltando alguma coisa. E eu já tive uma experiência em uma religião que eu consegui me colocar no lugar do outro de uma forma assim muito incrível,
que em resumo é quando eu incorporei. Né? Mais para frente, outros vídeos eu vou falar a fundo disso. Mas eu estava passando por um momento difícil da minha vida. E quando eu incorporava, não se tratava mais do que eu pensava, do que eu sentia, mas sim do que aquela pessoa que estava comigo sentia. E tirando qualquer coisa de religião e tudo, o aprendizado que eu tive é, poxa, é tão interessante você ter uma visão de mundo que não é a sua, e de uma forma tão instantânea. E o que eu estou buscando lá na Austrália, é, mais do que o inglês, é a experiência, a oportunidade de ter uma outra visão de mundo, sabe? É, porque a gente é fruto do meio, a gente é fruto das nossas amizades, do nosso bairro, dos nossos pais. E aqui no Brasil, como eu falei, a gente tem X cultura, lá tem Y cultura. E eu quero estar imerso em uma nova cultura. Eu quero ver como que eles lá, como eles tratam o dinheiro, qual é o significado do dinheiro para eles, qual é o significado de Deus para eles, como é a gratidão lá, o que, que eles pensam da política. Porque aqui, quando fala de política, dá até raiva, né? É, é tudo corrupto, é tudo vagabundo, só estão lá para roubar dinheiro. Então, eu quero ter essa experiência. Tá? Eu aqui no Brasil sou empresário, eu acho que pode ser que eu chegue lá e eu consiga desembolar algumas formas de fazer dinheiro sem ser trabalhando para os outros. Acredito eu que vou conseguir fazer isso. Talvez revender alguns produtos, talvez lá tenha algum LX da vida, que eu mapeie quais produtos compensam ser vendidos, e aí é estudar o que acontece lá, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, se você for vender um iPhone 8 Plus, iPhone 8, ainda tem gente comprando. Por quê? Porque tem gente que não tem acesso ao mínimo. Porque a gente já está no iPhone 16. Lá, um iPhone 10, eles devem descartar. Então, mas é só um exemplo. Né? Estudar o mercado lá, mas tudo no planeta Terra tem como você comprar e vender. E você ganha quando você compra, não é quando você vende. Aí, Diogo, como assim? Se você comprar um celular hoje por 4 mil e você sabe que ele vale 7, seu lucro está feito. Entende? Então não é na hora de vender, é na hora de comprar. E aí eu vou estudar isso. Se vai ter a possibilidade de eu comprar alguma coisa que eu possa vender. Estou estudando a possibilidade de talvez eu comprar alguma motinha lá usada. Acredito eu que deve ser 4 mil dólares, 3 mil dólares. Vou ver, talvez alugar até para brasileiros. Então, é, podem ter certeza que eu vou trazer essa experiência de como empreender em outros países, né? Aqui no Brasil, para mim já é mamão com açúcar, já dá certo, mas vendas, eu acho que em qualquer lugar do planeta elas são bem-vindas. E por que eu estou falando de vendas? Porque eu não pretendo abrir uma empresa lá, né? A não ser que eu seja pego de surpresa em um curto espaço de tempo, a coisa lá ande tão bem que eu abra. Mas lá eu quero empreender, né? Não ser empresário, porque já é algo mais burocrático. Aí tem que ter documentação lá, o que eu tenho que fazer para ser um cidadão de lá, o que eu tenho que fazer para abrir um CNPJ lá, e já é uma conversa para outra hora. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lá eu vou trazer muitas reflexões do que é lá, vou mostrar o dia a dia, vou mostrar meus pensamentos e estou cogitando até a hipótese de fazer como se fosse um vlog, pequenos vídeos. Então, todos os dias, dá um feedback de como foi. Porque se a gente faz um vídeo, vamos supor, uma vez por mês, eu acho que quem está do lado de cá, no seu caso, quem está do lado daí, não consegue ter um total discernimento do que é, né? E de como é. Então, às vezes eu dar um feedback diário, olha gente, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu esse incidente, hoje eu tive tal complicação, fresquinho na memória, que foi no próprio dia, e vocês verem o que eu estou sentindo naquele dia, talvez vai, vai ajudar vocês a definirem algumas das coisas que vocês vão passar lá. Eu, particularmente, não me considero uma pessoa ansiosa, naquele quesito de ansiedade de ficar pensando lá na frente. Então, toda hora, nossa, o casamento é amanhã, eu tenho que ir amanhã. Eu realmente, eu esqueço. Eu esqueço que eu vou fazer essa viagem, eu esqueço. O que é esquecer?
é ele não ficar, ele fica no plano de fundo, ele não fica na tela inicial da minha cabeça. Toda hora lembrando, toda hora lembrando, toda hora lembrando. Não fica. Então, realmente, eu tô vivendo meus dias aqui como se eu nem fosse. Isso para mim é muito bom. Mas, quando eu chegar lá, eu perdi onde eu estava. Então, por eu ser dessa maneira, eu particularmente não crio expectativas. Ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Então, eu não crio expectativa, eu só vou lá e vou ver o que, que é, como é que é. E quero tirar proveito dessa experiência. Né? Sem contar que, imagina, você ficar 8 meses num país e voltar fluente, é muito bom. Inclusive, a escola que eu escolhi lá, fiz algumas pesquisas e ela me pareceu muito bem recomendada, que é a ILSC. Vou deixar aqui para vocês. E eu vou ficar em Brisbane, que tem um clima parecido com aqui do Brasil. Então, eu vou ficar em Brisbane. A escola que eu escolhi é a LSC. E eu vou estudar no turno da manhã. Dizem que quem tem o hábito de estudar à noite são os países latinos, subdesenvolvidos. Talvez porque as pessoas tenham que ir trabalhar e estudar. Mas os países aí de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, América do Norte, Estados Unidos e outros países com uma condição financeira melhor, eles tendem a estudar no período da manhã. E uma das coisas que eu queria é a experiência cultural de estar imerso em diversas culturas. Então, lá na minha turma, a que tudo indica, eu vou ter uma diversidade cultural muito maior do que eu teria na parte da noite. E um dos pontos que eu quero que isso ocorra é para que a língua em comum lá seja apenas o inglês. Imagina, vou conversar com alguém aqui do lado, é um coreano, é um russo, tem como falar português? Não tem como. Então, eu quero me forçar a falar o inglês. Dizem também que a gente tem o hábito de acabar se misturando com muitos brasileiros, né? Entrosando com muitos brasileiros. Eu não tenho nada contra, só que eu vou ponderar a que ponto que está me ajudando ou me prejudicando nessa experiência. Então, eu vou ponderar isso, eu sou muito intencional nas minhas coisas, e isso, com certeza, todo dia eu vou ponderar. E se eu achar que não está sendo válido, que eu estou me turmando muito com o brasileiro, e aí eu não estou tendo essa imersão na cultura de lá e no inglês, eu me afasto, vou voltar para o Brasil, a gente pega o número, pega o contato, faz amizade. Mas o meu foco lá são esses. A experiência, ter uma visão de mundo diferente do que o lugar que a gente nasceu, o ambiente, as pessoas que a gente nasceu. E, por último, mas não menos importante, o inglês. É isso, pessoal. Tamo junto. Espero que tenham gostado. E assim que eu chegar na Austrália, terão mais vídeos. Não sei se até lá vou gravar outros. Talvez. Mas é isso. Até a próxima.